Bom, pessoal, vamos continuar a nossa aula sobre conjuntos numéricos, né? Os números e suas particularidades. A gente passou pelo conjunto dos naturais, inteiros e racionais. Agora eu vou falar um pouco sobre os números irracionais. O que vem a ser um número irracional? Bom, basicamente, em matemática, um número irracional é o que não é racional, ou seja, é um número que não pode ser escrito como uma fração de números inteiros. Dizer que um número irracional é um número que não é racional parece estranho, mas na verdade a negação do número racional implica no número irracional, tá bom? Então, são números que não podem ser representados como uma fração de números inteiros. Por exemplo, raiz de 2, 1,41, 42. O número π, esse é famoso pra caramba, né? 65, 35, 89, 79. Olha só. Não tem um padrão. Tem um número super famoso na matemática chamado número de Euler. Dois vírgula sete um oito 28, 18, 28, 40, 95, algo do tipo assim. Também não vai ter um padrão, não vai repetir. Então tem vários números. Se você pensar, 1 mais raiz de 3, né, são números irracionais. Existe um número, não só na matemática, mas na arte, de um modo geral, na música, na pintura, arquitetura, é chamado número áureo. Já ouviram falar? Número áureo ou número de ouro. Ele é representado pela letra grega φ. Ele vale 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tem uma aproximação. Depois eu conto mais um pouco sobre esse número, tá? Vou fazer um vídeo especificamente sobre número áureo, também conhecido como divina proporção. Bom, então são números que não são racionais, né? Não existe interseção, inclusive, entre os números racionais e irracionais. Eles são disjuntos, são separados. Se você for representar por um diagrama, a gente poderia fazer algo assim. Aqui ficam os irracionais, ou I ou Q linha, tá? A mesma coisa. E aqui ficam os racionais. Dentro dos racionais, nós temos os inteiros, que a gente já estudou, e nós temos dentro dos inteiros os naturais. Então, a interseção, inclusive, entre os irracionais e os racionais é vazio. São chamados conjuntos disjuntos. São conjuntos. Olha como é que escreve disjuntos. Quer dizer que não tem interseção. Agora, se eu juntar os dois, a união dos racionais com os irracionais vai dar para a gente o conjunto dos reais, que é basicamente todo tipo de número que a gente usa no dia a dia. Tem um conjunto dos números complexos, que é uma coisa à parte, mas dos números reais, eles resolvem praticamente tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, tudo que a gente trata de maneira prática, objetiva. Dos vestibulares, a grande maioria trabalha com números reais, que a gente representa, inclusive, pela reta real. E aí essa galera todinha está aqui em cima da reta. Então, por exemplo, 0, 1, aqui tem 2, aqui no meio está a raiz de 2, que é 1,4 mais ou menos. Π está para o lado de lá, tem os números negativos, menos 1. Tem, por exemplo, um número irracional, vamos
racional aqui, por exemplo, vou colocar aqui um pouquinho mais para cá, 5 terços, que é 1,666, dá para colocar dessa forma. Se eu quiser colocar outros números aqui, menos π, menos 3,14, enfim, todos os números na reta real. Então, irracionais juntando com os racionais dá os números reais, beleza? Daí quando você vai representar um determinado intervalo, você faz como se fosse um subconjunto dos números reais, porque aí está varrendo todo mundo, está pegando todos eles. Então, por exemplo, você quer representar todos os números possíveis num determinado intervalo, você não vai escrever um por um, até porque não tem como, já que seria infinito. Mas você representa dessa forma, por exemplo, aqui, um conjunto que vai de 2 até o 7. E aí você marca, destaca, seria esse, é um intervalo real. De 2 a 7, seria um conjunto. Esses são os números reais. É bom a gente entender como é que funciona cada coisa, para a gente não se confundir, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de um probleminha do nossa apostila, tá? O problema número 1 da página 6. Um problema aqui para a gente colocar em prática alguns conceitos básicos. Considere uma expressão que é capaz de calcular valores numéricos a partir de números reais previamente determinados. Olha só a expressão como ela é colocada para a gente. Essa expressão é uma função formada por algumas sentenças. Ele diz que e de x é igual a 0,25 elevado a menos x, se o x é um número natural. Então, qualquer número natural que você quiser saber o valor numérico da expressão, você põe no lugar do x. Agora só vale para número natural. Se o número não for natural, tem que colocar em outra expressão, vai depender do problema, tá? Aqui ele fala que é raiz de menos x se o número for inteiro. Inteiro. Vamos lá ver se todo mundo está lembrado. Um menusinho aqui, ó. Inteiro não positivo. E outra coisa é x ao quadrado mais 10. Não é para qualquer número. Ele diz aqui, se x, e aí eu coloquei de propósito, pertence a R menos Q. O que significa R menos Q? Significa todos os reais, com exceção dos racionais. Mas se você olhar para cá, todos os reais, tirando os racionais, são irracionais. Então aqui foi de propósito que eu elaborei essa questão, para mostrar esse conjunto aqui e dizer que os reais menos os racionais, na verdade, são os irracionais. Então, se o número for irracional, você põe nessa parte da função. Se o número for um inteiro não positivo, você põe nessa parte da função. Se o número for natural, você põe aqui nessa parte da função. E aí, vamos lá, tá bom? A pergunta dele é quanto vale a expressão aqui. Ele quer saber quanto vale. É de 2 mais é de menos 9 e é de raiz de 7. Um por um. Então são 3 perguntas, eu vou fazer 3 cálculos, tá? E aí cada número vai colocar numa parte da função, dependendo da natureza dele. Então olha só, é de 2. 2 é um número natural, inteiro, não positivo ou irracional? 2 é natural. Então aqui é natural. Eu vou colocar na primeira parte. Esse número aqui, ele pertence aos inteiros não positivos. E esse número aqui, ele é irracional. Então, vou substituir E de 2 nessa função. E aí eu coloquei de propósito para a gente relembrar uma propriedade, né? 0,25 elevado a menos 2. Aqui, raiz de menos x, no caso menos 9, menos 9. E aqui, raiz de 7, quando eu substituir aqui, ó, raiz de 7 é irracional, então faz parte dessa terceira sentença. Vou colocar aqui raiz de 7 ao quadrado mais 10.
Aqui 0,25 elevado a menos 2. Vou precisar fazer uma revisão sobre essa propriedade de potência. É um conceito básico, mas é muito importante e às vezes as pessoas esquecem um pouquinho, tá? Primeira coisa, 0,25. Às vezes é mais confortável trabalhar com a fração do que com o número decimal. 0,25 é 1 sobre 4, né? 0,5 é 1 sobre 2, 0,25 é 1 quarto. E dizer que o expoente é negativo, você pode simplesmente inverter a fração e torná-lo positivo. Olha só que fácil. Se o expoente for negativo, você pode trocar a fração e o expoente vira positivo, tá bom? E aí vai dar 16. Então, quer dizer, essa primeira parte aqui deu 16. Essa aqui, raiz de menos 9, ó, menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 9. Ó, então, vou botar aqui. Raiz de menos 9 é raiz quadrada de 9, que é 3. E a última parte, raiz de 7 ao quadrado mais 10. Raiz de 7 ao quadrado é 7. Mais 10, 17. Então, eu consegui fazer todas as partes. A primeira deu 16, a segunda deu 3 e a última deu 17. Vamos somar? É de 2 mais é de menos 9. Note que eu fui colocando cada número de acordo com a sua natureza, respeitando a expressão. E é de raiz de 7. Vai ser igual a 16 mais 3 mais 17. 17 mais 3, 20. 20 com 16, 36. Então agora a gente já sabe o que é um número natural, inteiro, racional, irracional e real, que engloba todos eles, né? Só uma observação aqui, os reais contêm os racionais, que contêm os inteiros, que contêm os naturais. Aqui eu poderia fazer isso. E os irracionais? Os irracionais estão nos reais também, não tem problema não, tá? Estão aqui dentro. Mas isso aqui seria uma associação, uma representação da relação de inclusão de um conjunto com o outro, beleza? Então a gente deu uma passeada sobre os conjuntos numéricos, entendemos agora o que é cada número, cada tipo de número, e agora a gente pode trabalhar e aprofundar mais nos problemas e nas características de cada coisa, já que a gente entende bem das notas musicais para essa música, tá bom? Até a próxima.